Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Ano novo, vida nova, expectativas novas. Estamos aqui crentes que este ano será um ano diferente, que exatamente neste 2026 seremos capazes de construir algo de novo para transformar a nossa economia, a nossa sociedade e, se Deus quiser, a nossa política também, para que a gente possa ter mais paz e mais tranquilidade para trabalhar e realizar os nossos sonhos. Eu venho repetindo muitas vezes isso, para ver se essa mensagem é absorvida por todos, para ver se a gente consegue realizar isso. Mas o mundo dos negócios hoje vai enveredar por um lado de negócio completamente diferente, temático, voltado para a mulher. E eu recebo aqui hoje a empresária Kênia Raissa, da Casa Rosa, e vou apresentar para você o que é esse projeto, quais são as suas características, aonde ela quer chegar, enfim, como ela faz para valorizar prioritariamente a participação da mulher na sociedade e nos negócios. Kênia, satisfação em tê-la aqui conosco. Bom dia, Gene. Prazer é meu novamente estar aqui na bancada com você. Agora falando mais sobre o projeto da Casa Rosa. Sobre o seu negócio, né? Exatamente. O que é a Casa Rosa? A Casa Rosa, Gene, é um ecossistema empreendedor feminino. Quando eu criei o projeto, eu tinha em mente fazer um trabalho fundamentado em algo que eu acredito e venho defendendo com muita força em todos os movimentos que eu faço, que é o novo cenário que se abre. Hoje nós temos a inteligência artificial adentrando as nossas vidas, as redes sociais tomando de conta, e em contraponto, aquele processo, aquele mercado em que era mais machista, com uma energia mais masculina, mais fechado, ele começa a se abrir para o universo feminino. Por quê? Porque a mulher, naturalmente, ela tem competências humanas mais alicerçadas, mais desenvolvidas, é nata, né? São competências natas, naturais da mulher. O acolhimento, a empatia, o trabalho em equipe, a colaboração, enfim. Então, dentro dessa crença, entendendo que o futuro, ele se abre para uma era mais feminina, vem a Casa Rosa como um ecossistema para preparar, para fundamentar o posicionamento de mulheres que desejam se colocar no mercado a partir daquilo que as representa, a partir da sua essência, a partir de tudo, né, que a compõe. O que é que a Casa Rosa oferece para as mulheres? Como é o ponto de atração? Como é que você consegue conversar e fazer as mulheres se interessarem pela Casa Rosa? Sim, todo o nosso processo de posicionamento ele está ancorado em uma crença norteadora, que é o nosso propósito, aquilo que a gente quer deixar no mercado, a mensagem que a gente quer levar à frente. Nós acreditamos fortemente num futuro colaborativo e feminino. Fundamentado nisso, existe toda uma estrutura para poder apoiar o posicionamento estratégico de mulheres no mercado. Então, nós temos uma estrutura colaborativa, mas não se limita a. Nós temos um ecossistema de eventos, tanto de conexões genuínas e estratégicas, que tipo como de eventos? Também eventos de conexão, desenvolvimento estratégico de marca pessoal. Sim. Nós também locamos os nossos espaços para empreendedoras se posicionarem em seus diversos segmentos de negócio. Então, nós não nos limitamos à estrutura em si, nós vamos além. Nós temos os encontros, o clube, os eventos, os cursos de posicionamento estratégico de marca pessoal. Que clube é esse? Pois é, o clube está chegando agora em 2026 de uma forma muito estruturada. Eu acredito que os 3 primeiros anos da Casa Rosa, eles serviram para poder alicerçar em mim, que sou a fundadora, o projeto na sua integridade. O projeto hoje ele é semelhante ao que foi concebido ou ele já evoluiu? Ele já vem evoluindo. Porque ele vem quando cria uma tomando... coisa, você vai formatando ao longo do tempo, né? Exatamente, é muito interessante. É no movimento que o posicionamento é estabelecido, né? Sim.
Então, 2026 é o ano do Clube de Negócios Casa Rosa, ou seja, nós estamos startando uma série de ações estratégicas para poder fomentar o empreendedorismo feminino fundamentado na história de cada mulher, fundamentada no seu ponto de força, naquilo que efetivamente é capaz de diferenciá-la dentro do seu cenário. Sim. Então, algumas ações estão sendo já colocadas, né, para agora, a partir de fevereiro, todo mundo voltando do verão, conseguir, de fato, fazer parte de um projeto muito interessante, muito promissor. Especificamente para a gente dar transparência a quem está na audiência. Sim. Como é que vai funcionar esse Clube das Mulheres? O nosso clube, ele vai trabalhar... Esse clube de negócios, né? Isso, é um clube de benefícios, certo? Nós vamos ter um clube de benefícios com foco na conexão estratégica entre mulheres, empresárias e empreendedoras. Nós vamos ter benefícios dentro da própria Casa Rosa, um trabalho de desenvolvimento estratégico a nível pessoal e profissional, ou seja, o desenvolvimento humano sempre presente nas nossas ações, e algumas ações de marca pessoal, podcasts, né, espaço para que elas possam se posicionar na prática, que é um dos pontos que eu sinto que elas precisam. A grande maioria quer se posicionar, mas ainda não consegue estabelecer ações assertivas, estratégicas, para poder evidenciar sua marca pessoal no mercado. Então, tudo isso vai ser contemplado em um clube de benefícios, no qual elas vão poder ser sócias da Casa Rosa, ter os benefícios ativados e participar de uma série de ações e de treinamentos. De onde surgiu essa ideia de formar a Casa Rosa e depois também de formar esse clube de negócios? Pois é, gente, é muito interessante essa ideia. Lá, né? Como eu cheguei aí, né? Tudo começou lá atrás, quando eu passei por uma grande crise de identidade profissional. Eu sou jornalista de formação, sou formada, pós-graduada, trabalhei um bom tempo na área como assessoria de comunicação. Depois comecei a empreender e após 11 anos empreendendo, eu vivi uma crise de identidade, ou seja, aquilo que eu fazia já não estava me representando mais. Na realidade, eu acredito fortemente que a nossa história, ela nos prepara para o nosso real propósito. E hoje eu me sinto conectada com um propósito real, aquilo que tem forte conexão com todos os momentos mais marcantes da minha trajetória de vida, não só como profissional no mercado. E aí veio a crise de identidade, foi quando eu me reposicionei no mercado, me coloquei como estrategista em marcas pessoais femininas a partir da minha própria experiência. Eu já estou como estrategista há quase 7 anos, então já tenho uma larga bagagem nessa área, já são muitas mulheres, né, direcionadas a partir da compreensão das suas histórias para que possam estabelecer um posicionamento mais assertivo, mais intencional e mais conectado àquilo que verdadeiramente a representa. Esse posicionamento que você fala é posicionamento profissional ou é apenas um posicionamento de imagem? Um posicionamento de marca pessoal na sua totalidade. A minha compreensão é que a marca pessoal é uma competência interdisciplinar, ou seja, ela perpassa por tudo. Então não tem como a gente fracionar a imagem quando existe todo um processo mais profundo, mais estratégico, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser alicerçado. E é justamente nesse resgate, ou seja, de olhar para a história, de encontrar o potencial real daquela mulher e trazer à superfície, ou seja, através de estratégias de visibilidade de marca pessoal. Sim. Ok? Então é toda uma construção que vai lá dentro, né, que vai juntar os pontos, vai conectar todas as experiências, as vivências, as habilidades mais destacadas para fazer com que essa mulher ela se sinta representada inteira no seu mercado e não seja só mais um negócio, mais uma cópia, né, de situações, de cenários de terceiros, entendeu? Sim. Então esse é o objetivo principal. E a Casa Rosa, ela surgiu em especial no momento da pandemia. Naquele momento em que todos nós estávamos, né, isolados socialmente, eu observei em mim um fato e observando também para onde o mercado estaria caminhando pós-pandemia, o trabalho remoto muito presente nas nossas vidas, né, e a necessidade de se posicionar no digital em contraponto de que forma isso impacta
as nossas vidas, a nossa saúde emocional, os nossos relacionamentos. E foi através de um gap pessoal, eu vi que eu flutuei um pouquinho nas emoções, que eu não conseguia equilibrar a dose de trabalhar ali incessantemente no digital, de manhã até à noite, e não ter momentos de pausa. Enfim, então foram todos esses contextos que me sinalizaram que se essa era uma dificuldade minha, momentânea, lógico, na época da pandemia, um período que foi conturbado para todos nós, mas seria também a dificuldade de muitas outras mulheres. E aí eu pensei, por que não ter um espaço em que elas possam se conectar, interconectar com o seu trabalho híbrido, com o seu trabalho remoto e ter um ponto de apoio, né, para que possam se colocar no mercado da melhor forma possível. Como é que você superou essas dificuldades da pandemia? Você estava falando aí sobre esses gaps, essas coisas todas. Como é que foi a superação? Pois é, eu tinha me reposicionado em 2019. Então, antes da pandemia. Exatamente. Então, eu tinha escritório, no momento... Escritório de quê? Um escritório já como personal branding. Ah, tá. Já atuando como estrategista de marcas pessoais. E aí, fechei o escritório pouco tempo antes da pandemia. E comecei a fazer um trabalho mais fundamentado nos eventos, nos encontros presenciais, nas imersões em grupos, e não via minha estrutura física naquele momento como necessária para o atual contexto que eu estava inserida. Logo em seguida, eclodiu a pandemia. E eu me reinventei no digital. Eu lancei mais de 10 turmas. Quando você se refere ao digital, você se refere especificamente ao quê? A fazer mentorias, a fazer processos de acompanhamento e direcionamento de outras mulheres através do digital, 100%. Você chama de vídeo chamada, essas coisas? São processos de mentoria. Mentoria mesmo, em tempo real. Isso, em grupo e individuais. Então, imagina só que eu sentava às 8 horas da manhã e até às 8, 10 horas da noite, um trabalho muito exaustivo, mas necessário naquele momento. E foi justamente esse trabalho exaustivo no digital que me mostrou o desequilíbrio que o remoto pode causar quando não é dosado com a sociabilidade, com as conexões, com um trabalho presencial. Então, o digital ele veio pós-pandemia, em especial, para somar. É isso que eu defendo. E não para substituir. Nós somos seres todo sociais. O modelo. Exatamente. Então, não tem como a gente viver isolado das pessoas, quer dizer, ainda que você esteja à frente de uma tela, falando com uma ou outras pessoas, mas na hora que você... diferente. Quando você tá em casa, você se distancia. Total. Você não tem um impacto da relação direta, da relação social. Aliás, boa parte das pessoas infelizes, elas não se relacionam socialmente. O que é uma demonstração de que a atividade social, a relação social é muito mais importante do que tudo. Com certeza. Você vê que toda vez que se fala sobre alguém, quando a gente lê sobre o comportamento dos psicopatas, eles são quase sempre isolacionistas. Eles vivem no lugar deles ali, eles são rebeldes em relação às relações sociais, aos contatos. É engraçado isso, é estranho, né? Muito, muito interessante. Somos relacionais, pessoas mudam pessoas, né? O meio, ele importa muito. E trabalhar em um ambiente que você tenha esse apoio de outras mulheres dentro do nosso cenário é muito importante, faz muita diferença. O empreendedorismo, ele não precisa ser solitário, ele pode ser uma jornada colaborativa, ele pode ser uma jornada com parceiras, com colegas, mesmo que cada um esteja na sua atividade, né, na sua profissão, mas o mundo é das conexões, não tem como a gente fugir disso. Perfeito, eu vou fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando aqui com Kênia Raíssa, da Casa Rosa. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou hoje conversando com Kênia Raíssa, ali da Casa Rosa, tentando captar dela como é que ela fez esse projeto, qual foi a ideia, onde é que ela quer chegar, se ela vai se viabilizar aqui, se vai expandir para fora, como é que vai ser? Eu estou puxando aqui tudo isso para estimular você que pensa em empreender, que há diversas possibilidades, desde que você tenha uma ideia, que você consiga transformar essa ideia num negócio, num business e que você vá operar essa ideia. Se você tiver coragem de sair
de enfrentar a dificuldade, de sair da pasmaceira, de sair, de levantar da cadeira e fazer, certamente que você vai conseguir ter sucesso. Kênia, o que mais que a Casa Rosa oferece para as mulheres? Nós temos um universo feminino de possibilidades, Sim. Jenner. A nossa estrutura colaborativa, ela contempla salas privativas para atendimentos individualizados, auditório, que é a nossa sala executiva, uma sala charmosa, bem diferenciada. Nós trabalhamos com os atributos da sofisticação e da feminilidade, ou seja, aquelas marcas pessoais que atendem prioritariamente o público feminino e que querem comunicar sofisticação, feminilidade no seu posicionamento estratégico de marca, tem na Casa Rosa um ponto de referência. É interessante nós falarmos sobre isso, porque quando eu fui fazer um estudo de mercado para poder entender o nosso cenário e rebuscar o projeto da Casa Rosa, eu observei... Você montou sozinha? Sim. Teve alguma consultoria, nada? Teve uma arquiteta, né, que idealizou aquilo que eu estava pensando, mas tudo foi pensado por mim. Sim. Ela só materializou e rebuscou, obviamente. Mas todo esse projeto idealizado em comunicar o feminino veio de um gap que eu observei dentro do nosso mercado. Os espaços colaborativos, eles são muito masculinos, são pesados, são corporativos mesmo. Né? Então, nós trouxemos a Casa Rosa na perspectiva de ser a extensão da casa da mulher. Ou seja, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta conectada à sua essência, à sua natureza. E tudo que nós fizemos lá foi para comunicar sofisticação, acolhimento, feminilidade nos detalhes. Aí temos as salas, temos auditório, temos estúdio de podcast, uma sala de gravações de conteúdos digitais, a cafeteria colaborativa, ou seja, um dos pontos que eu identifiquei também no mercado foram muitas mulheres fazendo negócios em docerias, cafeterias, só que não são ambientes preparados para, né? São ambientes com muito ruído, muita interferência, enfim. Então nós fizemos, exatamente, quem está do lado, né, ouvindo. Para falar sobre negócio, você não deve falar até ele se tornar em realidade. Exatamente. Não deve falar para muita gente, porque senão, do jeito que o mercado é cheio de competição e de... Isso, e numa cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, enfim. E aí eu criei a cafeteria colaborativa com o objetivo de ter estações de trabalho. Você ir lá, tomar um bom café, né, comer alguma coisa. Quer dizer que a mulher pode frequentar lá, sim, independente de um propósito específico? Isso. Ela saiu de casa, eu vou lá na Casa Rosa. Quero tomar um café na Casa Rosa, quero conversar com uma colega, atender uma cliente, fazer uma pequena reunião estratégica. Nós temos as estações, né, com capacidade para 4, 6 pessoas, com TVs para apresentações de projetos, de propostas comerciais. Enfim, está tudo pronto. Nós temos um ambiente propício para a mulher poder se projetar, se colocar no mercado da melhor forma possível, sem precisar ter a sua própria estrutura. Então, a gente sabe que esse é um ponto. Como é que você muito faz? importante. Quem quiser usar, a pessoa vai para lá direto ou tem que agendar? E chegando lá, como é? Como é que paga? Sim. Como é o procedimento? O primeiro grande ponto é conhecer o projeto, acessar o nosso perfil no Instagram, @Casa Rosa Club, casa com K e com Z, Casa Rosa Club, e o B no final é mudo, ok? Procurando no Instagram, você já vai se conectar com a proposta e entender um pouco mais de tudo que a gente oferece, inclusive a programação de eventos que nós temos mensalmente. E aí nós fazemos os talks, o Call-in Monday. O Call-in Monday é um projeto incrível, é a experiência do trabalho colaborativo entre mulheres, o dia em que eu estimulo as profissionais, as empresárias a saírem das suas bolhas e irem experienciar o trabalho colaborativo nas nossas estações. Sim. Então, em uma tarde diferenciada, né, com algumas dinâmicas, com um momento de conexão estratégico, nós fazemos as mulheres irem trabalhar na Casa Rosa. E isso é muito bacana. É justamente para poder desenvolver esta cultura colaborativa que na nossa cidade ainda é muito incipiente. No Brasil. Isso, nos grandes centros... Já está melhorando, mas ainda é muito incipiente, né? Exato. Nos grandes centros já existe uma demanda bem trabalhada. Aqui a gente precisa fortalecer. Como é que você mobiliza a sua clientela? Como é que você faz as mulheres frequentar lá? Como é que você chega a elas para vender os seus serviços e a
a Casa Rosa de uma forma geral? Primeiro grande ponto, Gene, que eu gostaria até de trazer aqui para o nosso debate. Muito se fala, quando a gente vai empreender, tocar um projeto, que não é possível romantizar o seu sonho, que não é possível, no empreendedorismo, romantizar o processo. E eu sou uma romântica convicta. Eu amo o que eu faço. Então, eu faço a partir de algo que me move tanto que mesmo em meio aos desafios que existem inerentes a qualquer nicho, qualquer segmento, eu consigo transpor, né, e passar isso para as pessoas. Então, a minha capacidade de mobilizar mulheres está muito na intenção por trás daquilo que eu faço. E já dizia o Simon Sinek, que eu acredito que você o conhece, aí dos livros, Comece pelo Porquê, você é da área de comunicação, que as pessoas não compram o que nós fazemos, elas compram o que nós acreditamos. E é a mais pura verdade. Eu trago a todo momento, na minha retórica, na minha narrativa, de onde veio a Casa Rosa, né, qual o objetivo, qual o propósito maior que existe por trás de todo aquele trabalho. Como as conexões genuínas colaborativas, elas são importantes para a nossa saúde emocional, para o nosso bem-estar coletivo, para a prosperidade dos nossos projetos. Que não é sobre frequentar ambientes interesseiros, mas sim estar em meio a pessoas interessadas, que entendem a importância de se colocar gerando valor efetivo para as pessoas que estão ao redor. Então, nós temos esse sonho. E nós estamos trabalhando por ele. Como é que você define sinteticamente Casa Rosa? A Casa Rosa é um ecossistema para além do empreendedorismo. Ele vai na essência e ele faz desabrochar, né, todo o potencial que existe em cada mulher a partir da compreensão do que ela efetivamente representa. E o que é que representa o empreendedorismo para você? O empreendedorismo, para mim, Gene, ele é uma forma de explicitar, de transformar, né, sonho, potencial, verdade em projetos e deixar uma marca no mundo. Eu acredito fortemente que o empreendedorismo é meio, não é fim. Qualquer pessoa pode empreender, na sua visão? Qualquer pessoa pode empreender, mas são poucas as que estão aptas e interessadas em se desenvolver a ponto de conseguir se manter na jornada. O propósito, então, do empreendedorismo seria para as pessoas se manterem? Não só se manter, mas se preparar, né, para esse mercado, que hoje cada vez mais, seja no universo corporativo, você precisa ter uma mentalidade mais elástica, mais flexível, mais intraempreendedora, para se manter competitivo. Senão, o mercado não acolhe mais. O nosso mercado, ele está, na sua visão, Clênia, ele é receptivo ao empreendedorismo ou não? Nosso mercado, de uma forma geral. Sim, eu acredito que sim. pessoas E os são, números, né, falam por si só. Né? Sim. Se nós pegarmos, vamos trazer aqui para a fração do universo feminino. As mulheres empreendedoras, hoje, já têm uma representatividade significativa na economia, né, do nosso país. Em especial, aqui na nossa região, somos mais de 30% das empresas lideradas por mulheres. Então, é um número expressivo. E se a gente for um pouquinho atrás na história e ver quando a mulher começou efetivamente no mercado, nós temos poucos anos e já conquistamos muito. Então, a visão é muito otimista, sim. Existem muitas barreiras? Existem, é fato. Mas nós estamos dando conta. E isso é excelente, é empolgante. E não é sobre a mulher ser feminista. Não estou falando sobre o feminismo extremo. Eu estou falando sobre o feminismo equilibrado. Ou seja, a capacidade que ela tem de ordenar sua família, de estar inteira, presente nas suas atividades enquanto mãe, enquanto esposa, que seja, ou se essa mulher não tem uma família constituída, mas ela faz parte de uma família, ela tem uma vida para além de um negócio. As mulheres aqui, historicamente, elas lideram as famílias. Isso, Apesar de todo o discurso que se faz por aí para negar isso, quando a gente começa a examinar a minha família, a sua família, se você for na minha família, por exemplo, acontece isso demais. E era assim na casa da minha avó, dos dois lados, e é assim boa parte das famílias. As mulheres lideram as famílias.
e os homens, muitas vezes, eles eram apenas os agentes produtivos. Isso. E a mulher que comandava tudo. Na sua visão, continua? Mudou? Você concorda com isso ou não? Concordo e acredito que esse é o caminho. Sim. Só que nós vivemos por tanto tempo silenciadas e submissas. Por quê? Devido à estrutura, né, Ao hábito da sociedade. patriarcal. Exatamente, a estrutura A tradição. patriarcal até hoje ainda existe muito forte, né, mas há um tempo atrás a mulher não votava, a mulher não podia ter carteira, foi uma conquista. Olha só que interessante. Então, de fato, a estrutura da sociedade deixava a mulher à margem. E essa mulher era a mulher da casa, da família, e ela precisa continuar a ser a mulher da casa e da família, na minha percepção, tá certo? Só que num primeiro momento, romper essa limitação fez com que muitas mulheres fossem para o extremo, ou seja, para o outro ponto. E não existe equilíbrio nas extremidades. Você precisa ir para o centro para poder estruturar a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida social. É isso que nós defendemos. Perfeito. Você, como empresária de um negócio novo, de uma ideia nova, completamente diferente do que tem no mercado, já conseguiu rentabilizar o seu negócio? Sim. Você está conseguindo ter receita suficiente para manter o negócio, lhe dar conforto e possibilidade de expansão? Sim, nós estamos no processo. O projeto Casa Rosa tem 3 anos. Sim. Nós fizemos agora 3 anos na primeira unidade e 2 anos na segunda unidade. Onde é que estão as 2 unidades? As 2 são, se você observar, são 2 lojas. Nós começamos em Sim. uma e, em sequência, abriu-se a possibilidade de eu alugar a loja ao lado e eu ali na Água Nova. expandi o projeto, exato. Então, são 2 lojas boas, grandes, são mais de 300 metros de estrutura, a nossa casa. E a casa, na realidade, ela começou de uma forma muito experimental, porque eu não vinha da cultura colaborativa. Eu sentia a necessidade e a partir da minha necessidade eu criei a estrutura para outras mulheres. Foi aprender, quer dizer, criou e foi aprendendo no dia a dia. Exatamente. Evoluindo Então, no dia a dia. os primeiros anos, Gene, foram anos de aprendizado. Eu precisava desenvolver a competência da gestão de um espaço colaborativo que eu não tinha. Perfeito. Então, hoje é pronta, preparada para novos desafios, para novos projetos. Então, e fazer pronto, decolar. preparada. Qual é a expectativa para 2026? 2026 nós queremos ativar o Clube Casa Rosa. Desde o início eu tenho essa intenção, mas nós fomos ativando cada um dos serviços e dos braços, projetos, de forma gradual. Hoje eu me sinto pronta, preparada para poder abraçar esse clube e fazer com que a nossa cidade tenha um espaço de referência que, de fato, traga a cultura, a consciência colaborativa para as mulheres. Já conseguiu impactar quantas mulheres? É difícil mensurar, mas são muitas, porque paralelo à Casa Rosa existe também a Rede Mulheres que Marca, que são os nossos grandes eventos anuais. Perfeito. Nós fazemos aí eventos, está na 9ª edição, esse ano nós vamos para a 10ª, mobilizando mais de 1000 mulheres. Então são números bem expressivos. É isso aí, Kênia, muitíssimo grato por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. A ideia é boa, sucesso para você, que você consiga se realizar neste seu novo negócio, que é um negócio inusitado. Parabéns pela iniciativa. Amém, que assim seja. Muito obrigada pelo espaço. Disponha. De sempre, inclusive, você sempre abrindo as portas para a gente. Obrigada, Gene. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. A você, uma excelente semana. Aproveita a vida. Até domingo. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.